Nossa discussão, né? A gente já vem discutindo semanalmente, né, a temática do desenvolvimento, o conceito de desenvolvimento e a aplicação desse conceito no nosso dia a dia, no dia a dia da nossa sociedade. Hoje a gente vai deixar esse conceito conosco também, vamos tratar dele à luz de um outro evento que aconteceu nesses últimos dias, que foi a entrega do projeto de lei orçamentário anual por parte do governo federal ao Congresso Nacional. Por que isso é importante? Tá? O que a gente tem de importante para discutir nisso? Anualmente, os governos, quer seja ele municipal, estadual ou federal, eles têm que entregar ao seu legislativo o seu projeto de lei sobre o orçamento do ano que vem. Então, quando a gente vai gastar, o que vai ser gasto pelo governo no próximo ano, ele precisaria ser aprovado esse ano ainda, para que no ano que vem, quando começar o ano, ele já esteja com o orçamento aprovado, certo? E o que isso tem a ver com o conceito de desenvolvimento que a gente vem abordando? A grande questão, pessoal, é que quando a gente trata a definição do orçamento público, a gente está definindo quais são as prioridades que o governo vai dar para o andamento do gasto público e dos benefícios a serem gerados à sociedade. Então, é um planejamento anterior, um planejamento que o executivo, que o governo, a parte do executivo do governo, né, o prefeito, o governador do estado ou o presidente da república, é uma parte de planejamento que eles apresentam para a sociedade e para o seu legislativo, né, qual é a proposta que ele tem para o próximo ano em termos de ação do governo, certo? E uma vez que o governo estabelece a lógica do seu plano de ação e do seu orçamento, ele estabelece que rumos o governo vai dar ao andamento da sociedade, do modo geral, sobretudo dentro de uma perspectiva do gasto público, das políticas públicas, da solução dos problemas que a gente tem dentro da sociedade. Então, isso impacta diretamente o que a gente vem tratando de qualidade de vida, de bem-estar da sociedade e, portanto, do conceito de desenvolvimento. Tá? Então, o governo federal ele entregou essa semana o projeto de lei orçamentária anual para o Legislativo, para a Câmara, né, para o Congresso Nacional. E tem alguns destaques ali que a gente precisa trazer aqui para a população entender o que o governo está pensando já para o próximo ano. E o primeiro destaque que a gente traz é que há uma proposta do governo de aumento do salário mínimo, certo? De 1.518, que é o que a gente tem hoje, para 1.631. Isso é um aumento de aproximadamente 2,5% acima da inflação. Então, o governo ele mantém aquela proposta que ele vem tendo, né, daquela norma que o governo criou, de que ele vai dar sempre um aumento do salário mínimo acima da inflação para que a sociedade tenha, de fato, um ganho real de salário. O que significa? Para que a população, ela, de fato, tenha mais dinheiro disponível para gastar. Né? Então, essa é a lógica. O governo ele tem mantido essa premissa, essa dinâmica e apresenta nesse projeto de lei que o salário mínimo vai sair de 1.518 para 1.631, a uma alta de aproximadamente 7,5%, sendo 2,5% acima da inflação prevista. Tá? Então, isso é um ponto bem importante para o próximo ano, porque aí todo mundo já vai entender aí que há um aumento aí do salário mínimo, né, já previsto, e que esse aumento ele é um aumento que traz um aumento real. O que é um aumento real? Que, de fato, comparando com a inflação do período, vai se ganhar mais. Antes do senhor avançar para o próximo item de destaque, e é bom pontuar que o que não for inserido na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não poderá constar mais à frente da Lei Orçamentária Anual. Né? Perfeito. A Arimatea fez uma pequena parte só no curso da economia, mas lembra de tudo ainda, tá vendo? Exatamente. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é uma lei que vai estabelecer, como o próprio nome diz, ela vai estabelecer as diretrizes para que o governo defina o seu gasto público do próximo ano. Então, o que a LDO diz é os caminhos para que o governo estabeleça a sua LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, certo? Então, o que não foi tecnicamente previsto na LDO
e também o que não foi previsto no plano plurianual, que é o PPA, que esse vale por 4 anos, né? O planejamento de mais longo prazo. Se as ações não tiverem previstas no PPA e nem reguladas na LDO, não pode estar no orçamento. Tá? Isso aí é uma condição sine qua non para que se estabeleça o projeto de lei e que a lei orçamentária anual ela seja aprovada. Certo? Bom, segundo ponto importante que a gente traz de destaque é que o orçamento que foi enviado ao Legislativo pela equipe econômica, ele traz um objetivo de superávit do PIB brasileiro, das contas públicas e do Produto Interno Bruto, de cerca de 34,3 bilhões para as contas do governo. O que é que isso significa? Significa que do superávit, ou seja, do que sobra positivamente das contas, né? Você está em todas as receitas, desconta todas as despesas. Isso sendo positivo, a gente chama de superávit. Tendo superávit, desse superávit estimado, 0,25% de todo o superávit estimado, ele vai ser transformado em orçamento. Isso estava previsto, Ari, na lei que foi estabelecida pelo governo e no plano do governo relativo a quando tirou o teto de gasto e criou a nova regra de gasto público, foi definido que ficaria assim, que o governo só ia ampliar suas despesas se a gente tivesse aumento real do PIB. Então, vamos ter aumento real do PIB e assim sendo a gente vai ter uma ampliação da despesa pública. Uma trava na prática, né? Isso. E nesse caso, destravou aí 0,25%, né? Só para a gente entender essa coisa. Então, vai acrescer o orçamento público nesse montante de aproximadamente 34,3 bilhões em função do crescimento do Produto Interno Bruto do país. Então, aí, assim sendo, a gente vai ter uma expansão do gasto público para o próximo ano. E isso, obviamente, tem efeitos positivos para a sociedade, mas também tem os efeitos rebote, né? E um dos efeitos que podem acontecer é, se a economia não estiver muito bem ajustada para o próximo ano, pode haver uma pressão inflacionária, porque a gente tem um aumento do gasto público com um aumento também da renda da população, na renda real. Isso vai fazer com que mais dinheiro circule na economia e há uma tendência de que a gente aumente o desempenho econômico, mas possa haver uma pressãozinha inflacionária para o próximo ano. Então esses são os principais destaques ali, para a gente não se estender muito. A matéria tem uma matéria muito boa, né, no próprio site do governo que destaca todos esses pontos que foram elaborados, né, pensando para o próximo ano. E o único destaque curioso até, vou trazer por último aqui, só para a gente pensar um pouco, o último destaque curioso aqui que a gente traz é o fato de que o governo, por mais que ano que vem seja ano eleitoral, o governo não previu aumento e nem reajuste do Bolsa Família. Então, assim, é um governo, aparentemente eu não vi uma justificativa plausível para isso ainda, mas aparentemente o governo entende que o valor que o Bolsa Família está sendo praticado hoje é um valor justo, que atende às demandas da sociedade e aparentemente não vai ser feito uso dela como propaganda de campanha, pelo menos a priori, né? Se bem que há alguns outros instrumentos de caráter social, mas igualmente tipificados como eleitorais ou eleitoreiros, como queiram, isso, que é, por exemplo, o pagamento integral do botijão de gás, né? Que isso era parcialmente, agora será integral, né? Exato. Existem outros programas e projetos por onde o governo faz essa passagem intermunicipal e ou interestadual gratuita no final de semana, né? Exato. Então a gente tem outras, mas não veio via Bolsa Família. Isso, assim, honestamente falando, me parece ser um ponto até relativamente positivo, porque você tem um instrumento que é uma política pública gigantesca, enorme, muito importante para o país, que, pelo menos a priori, não está sendo utilizado como moeda de troca.